adultização. Adultização é fazer alguém que não é adulto virar adulto, né? Às vezes, na nossa infância, larga de ser criança. Então, nós vamos falar hoje sobre adultização. O que vem ser adultização? Primeiro, a gente tem que entender, naquele modo que eu falo para vocês, o que é consciência, né? A consciência é algo muito importante de você saber o que é. Ao saber o que é consciência, você pode, não é se programar, mas você pode se configurar ou pode pensar nas coisas. Consciência é um movimento que se percebe ser. Não explico nada. Olha só, a consciência é uma referência dentro da mente. Então, você tem o que é mente? A interocepção, a propriocepção, que são os movimentos corporais dentro de um espaço. A interocepção são os teus sentimentos e a propriocepção é a tua referência no espaço. Como você pode se mover e como você pode se projetar nesse espaço, nesse mergulho na piscina, nesse cântico, nessa coisa que você vai fazer, nesse andar de bicicleta. Propriocepção. Interocepção, que você vai sentir de víscera, quanto você vai tensionar sua víscera. Então, nós temos aí mente. E a consciência é uma referência dentro da mente. Essa mente é todo esse metabolismo para permitir que esse processamento de interocepção e propriocepção aconteça. Nesse processamento, nessa mente, nesse hiperespaço, você se referencia. Olha, sou engenheiro. Olha, sou homem, sou mulher, sou aluno, sou professor, sou pai, sou mãe. Olha, sou uma criança. Você se referencia na percepção que você tem do mundo. E esse referenciar-se, nesse movimento que se percebe ser, nesse fazer, nesse se perceber, consciência. Vou repetir muitas vezes isso, até de repente vocês irem pegando a ideia. Mas a consciência é isso, é um referenciar-se dentro da mente, é um referenciar-se. Por exemplo, se você está num lugar e olha para a esquerda, e alguém está junto com você e também olha para a esquerda, se essa pessoa está na tua frente, o esquerda para ela é diferente do esquerda para você, porque são duas referências distintas. O que ela enxerga olhando para a esquerda é diferente do que você enxerga olhando para a esquerda. Okay. Isso ocorre com a consciência. Se você se referencia numa formação cerebral ou numa crença que você tem, ou numa ideia, ou em algo que você está se referenciando, a tua percepção da realidade é diferente do outro. Para a percepção ser igual, os dois têm que ter uma referência similar. Nunca vai ser igual, mas similar. Ok, vamos lá. Adultização. O bebê nasceu. O bebê nasceu e ele, olha só que interessante, já tem uma consciência ancorada no calor, no ritmo, no cheiro, no batimento cardíaco da mãe e da criança mesmo, do bebê. Temos uma consciência. Bebê, consciência. Qual a referência? Batimento cardíaco do coração da mãe, quando ela está mamando. Ou o cheiro da mãe, ou a própria fome. Vai se referenciar em algo e ter a consciência. Não tem palavras. Claro que não tem palavra. É bebê. Mas tem consciência, porque sem a consciência não vai ter aprendizado. Então se referencia na percepção que existe dentro do bebê. 1 aninho, 2 aninhos. Aí, na infância. Na infância você tem uma linguagem. Papai, mamãe, bola, perigo, água. Cada palavra já é um convite, já é uma referência para um perceber junto, para um perceber coletivo. Cuidado! Papai, mamãe, é um perceber coletivo. Já é um aprendizado de, por exemplo, olha, fogo, queima, dói. E aí essa criança, essa na infância, ela pode, mesmo não colocando a mão no fogo, pode aprender sobre o fogo. Mesmo não fazendo uma atrocidade, matando um animal, por exemplo, né, um cachorrinho, coisa parecida, um pet dela mesmo, ela pode aprender que isso pode fazer mal, com palavras. Olha só, no nascimento eu estava na consciência, calor, ritmo, coração. Tá, na infância eu já entro na linguagem, e a linguagem é um poder abstrativo das coisas. E com a linguagem eu consigo aprender. Mas eu não deixei de me referenciar no calor, no ritmo, no meu coração, no coração de quem está perto de mim. Eu estou agregando valor. Com palavras agora, que é uma tecnologia. Palavras é tecnologia. E na adolescência? Na adolescência, a consciência já pode usar
e usa a biologia, ela começa a se ancorar em narrativas. Na adolescência, pré-adolescência e adolescência, você já vai ter coisas referenciadas no que é grupal, o que o grupo aceita, o que o grupo percebe e move a mim também. É o grupo. A adolescência é o grupo. E agora, nessa era digital nossa, a minha consciência é disputada por algoritmo. É o algoritmo que vai mandando vídeo para mim no celular. E eles fabricam eventos artificiais das coisas naturais, falsas também, mas para você sentir-se num espaço em outra realidade. Então você vai ter consciência e referência em cima de uma realidade que não é nossa. Adultização. Mas eu falei do nascimento, da infância, da adolescência e dos algoritmos agora. E como que vai ocorrer isso na vida de uma criança? Olha só, o bebê está crescendo. Olha, vou fazer recortes para vocês. Todo recorte tem perda. O bebê ele vai crescendo, o cérebro dele vai crescendo, o que eles chamam de bottom up. O que é bottom up? O bebê e as crianças vão evoluir, o adolescente também vai evoluindo de dentro para fora. De dentro para fora. Das emoções, do sentimento, sabe, da fantasia, né, da vontade de querer, da compulsividade. Ele está nesse patamar. De dentro para fora. Da parte profunda do cérebro para surgir para o córtex. Não é do córtex para dentro. É de dentro para fora. Tá bom. Isso é zona 2. A criança é zona 2. É brincar. É poder errar, sem culpa de errar. Porque é com o erro que se aprende. Então é zona 2. Zona 2 é o brincar, é o lúdico, é uma fantasia, é as crianças e parte dos adolescentes também. Quando que começa a dar um processo onde pode ocorrer uma metacognição, onde pode ocorrer uma maturidade, uma adultização, né, para ficar adulto de uma maneira normal. Ocorre entre 25 e 35 anos. Por isso eu falo para vocês que a maioridade seria depois dos 30 anos. Porque o cérebro não está pronto antes dos 30 anos. O cérebro fica pronto entre 25 e 35 anos. O que é se ficar pronto? É o córtex crescendo de neurônios e coisas de ligação para dentro. Jackson, que complicada essa linguagem, córtex, neurônio para dentro. É simples. Olha só, quando você é pequeno, você se emociona com isso e com aquilo, você vai fazendo, sem ter uma percepção da consequência do que você faz. Não tem uma ligação do isso, se você fizer isso, pode acontecer aquilo. Quando o cérebro fica mais maduro, entre 25 e 35 anos, você já fala, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Então, antes do fazer, você já tem um sistema que pode corrigir esse fazer e modular esse fazer com mais segurança. É o sistema inibitório com mais performance, porque é o do córtex para dentro do cérebro, o amadurecimento que ocorre no cérebro de 25 a 35 anos. Se você pega uma criança de 7, 8, 9 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, já fazendo negócios de compra e venda e apresentando programas e teatros que seja, e fazendo a sua vida ativa no business, nós estamos adultizando criança. Essa criança está perdendo o lado infantil, perdendo o desenvolvimento infantil. Mas que desenvolvimento infantil é esse, Jackson? Todas as emoções de dentro para fora. Para evoluir de dentro para fora, do centro do cérebro para fora. Se ela perde isso, complica tudo. Porque ela começa agora a desenvolver de fora para dentro, da responsabilidade para o sentimento, e não é dos sentimentos e emoções para a responsabilidade. Isso muda muito na criança. Por que muda muito na criança? No adulto também, depois que passou nessa fase. Porque, olha só, nós temos 3 zonas. Eu explico assim, tá? É a minha ideia, essas 3 zonas de onde você convive. A zona 1, a zona 2 e a zona 3. É simples. A zona 1
é quando você impõe em você tensões viscerais e posturais para, como eu falei no exemplo, sempre eu falo, para subir uma árvore, tá? Para correr, para fazer algo. Essas imposições que você tem dentro de você, você simplesmente relaxa depois que fez. Faz algo, sobe a árvore, desce, relaxa. Zona 1. Então, você, na zona 1, você ativa a mTOR e desativa a mTOR naturalmente. Um jogo duplo. Ativa, desativa, ativa, desativa. Mas você tem o controle das tensões viscerais e das tensões posturais, de movimento. Tá? Então, não é só uma tensão postural de qual movimento eu faço em cada ambiente. Perfeito? Zona 2. Zona 2 já não. Zona 2 você relaxou e você não está impondo tensões posturais nem viscerais para você. E se você tiver na zona 1, por exemplo, você vai fazer uma atividade muito forte, uma leitura bem concentrada e com a atenção bem focada, a hora que você tem um foco atencional na leitura, a tua oximetria começa a descer, vai ficar entre 94, 92, 94, e você entra em zona 2, onde a mTOR é desativada, onde as questões são só funcionais, onde as funções do teu corpo e cérebro estão sendo checadas e aprimoradas. No sonho REM é assim. O sonho tem esse fator de checar as funções. O sonho REM, principalmente. O REM fásico é a parte sentimental, os teus sentimentos mais profundos. O REM tônico já é a parte mais que talvez pegue um pouco de emoção, mas mais a tua adaptação no espaço. Se você estava caminhando, se você andava, se você pode melhorar o teu passo, mesmo sonhando, vai se ajustando. Notou? Nós estamos falando de zona 2. E a zona 3? A zona 3 já começa a ser quando você aceita uma ideologia e você aplica atenção nas tuas vísceras e no teu corpo, com a atenção que alguém falou para aplicar. Às vezes é com medo, às vezes é com culpa. Os movimentos religiosos adoram isso. Culpa, medo, desejo, e vem aqui para o teu pertencimento, e agora impõe no religioso a vontade de fazer uma justiça punitiva. Vamos punir os ímpios. Porque os ímpios são aqueles que não acreditam no que eu acredito. Essa neurose em cima dessas pessoas faz com que ela fique em zona 3. Por que zona 3? Porque ela impõe tensões corporais fortes, viscerais, e posturais. Que não foi ela que impôs. Foi a ideologia religiosa ou política, ou social, ou cultural que impôs nela. Então ela vive sempre com o corpo tensionado. Ela vive sempre faltando algo. Ela vive sempre com o corpo silenciado. Tem dores que ela não sente, porque a ideologia que ela adotou dá uma sobretensão no corpo, acima da própria dor visceral. Problema muito sério. E dá problemas de epigenética, e dá problemas de pH diferenciado no estômago e em outros lugares. Desregula a homeostase corporal. Desregulando a homeostase corporal, as células que vão se diferenciar, pode se diferenciar com problemas, pode se diferenciar com pequenos erros. É muito mais fácil diferenciar com pequenos erros, porque o pH naquela região está ruim. Por que o pH naquela região do estômago, ou das vísceras, ou do rim está ruim? Porque você impôs uma tensão visceral fruto da ideologia que você segue, da crença que você tem, da fé que você tem, e nunca relaxa. Se você relaxar, o corpo se cura. Se você não relaxar, o milagre não vai acontecer. O milagre é a própria cura do corpo por si mesmo, tá? Mas não, eu vou lá com aquela força, eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer nessa ideologia. Às vezes, existem alguns milagres, aparentemente milagres, né, que ocorrem em algumas religiões, mas o fervoroso foi de tal maneira, até que ele se entregou, ele deixou-se ir, ele largou. Ao ele largar as tensões viscerais e corporais, relaxaram e o corpo se cura. Porque o problema da patologia que essa pessoa tinha era tensões viscerais sobrenaturais, imposta pela ideologia anterior. E o que é a adultização das crianças? Nós estamos colocando na criança uma postura visceral, uma tensão visceral e postural acima do que elas suportam.
Aí elas simulam ser aquilo que o papai e a mamãe querem que elas sejam para ganhar um dinheirinho, para fazer um vídeo a mais. Faz movimentos corporais, às vezes muito sexualizados, numa idade que é 10 anos, 9 anos. Não pode! Em Joinville, eu assisti um festival de danças, e uma parte do festival teve crianças de 12 a 15 anos, mais ou menos, alguns grupos, e fez alguns movimentos de dança contemporânea, que eu gosto muito, dança contemporânea, mas já puxando uma dança contemporânea, puxando a depressão profunda e guerra. 12 a 15 anos, fazer movimentos de dança contemporânea de depressão profunda? Não! Isso é adultização. Isso é um erro. Eu sei que o coreógrafo queria colocar para a criança. Não faça com criança. Ela não pode fazer isso. Essa depressão profunda, dessa coisa mais fortes, que a cognição tem que pesquisar e olhar em cima com metacognição, é acima de 25 anos. É de 25 a 35, pelo menos, acima dos 30 anos. Eu não posso fazer uma parte, um teatro, alguma coisa forte, com criança de 12 a 15 anos, com uma coisa, com movimentos extremamente depressivos, extremamente profundos. Ela não tem cérebro para entender isso. Isso é uma adultização. E na internet, muito menos. Na internet você vê palestrante de 8 anos falando de business, de negócio. Isso é uma adultização. Isso faz tensões viscerais, tensões posturais, e essa criança não desenvolve mais o bottom-up, o cérebro de dentro para fora, as emoções e sentimentos explorando, sabe, aquela fantasia, aquela alegria, aquelas explosões emocionais que vai desenvolvendo o cérebro de dentro para fora, do centro do cérebro para o córtex cerebral. Eu quero impor já um top-down. Sim, mas não tem estrutura cerebral. Não houve o crescimento top-down. Não houve. Esse crescimento ocorre de 25 a 35 anos. Isso é anatômico, é crescimento normal. Falta cérebro para a criança fazer aquilo que ela está fazendo. Então, o que ela coloca? Tensões viscerais, tensões posturais. As tensões viscerais vai desenvolver até descontrole epigenético, vai desenvolver qualquer tipo de anomalia, porque não há sentido aquela pressão naquela criança naquele momento da idade dela. Tinha que ser depois dos 30. Ela tinha que ser adulto para aquele tipo de atividade. Então, a adultização é um problema muito sério que nós temos que entender melhor. Deixe a criança ser criança e deixe o adolescente ser adolescente. Claro, coloca uma responsabilidade aqui, outra ali, mas muita? Uma responsabilidade de adulto em quem é adolescente ou quem é criança? Não, porque isso vai afetar o desenvolvimento cerebral dessa própria criança. Pessoal, é nessa ideia que eu queria deixar com vocês. E olha como é importante a consciência, sendo uma referência nesse mundo da percepção da mente do indivíduo. E como a referência de cada um é diferente um do outro. No adolescente, a referência é diferente. Na infância, é diferente. Quando você era bebê, você tinha uma referência, que era a tua fome, a tua dor, as tuas cólicazinhas, o batimento da mãe, você sugando o seio da mãe, o coração da mãe, o teu coração. Essa era a tua referência, o cheiro da mãe. Essa era a tua referência. Quando vai para a infância, já são palavras, é super-herói, alguma coisa, essas palavras te dando uma abstrações da tua referência de como viver. Sim, mas as outras estavam junto. O mundo real, sem as palavras, também estavam ali. As palavras só estão dando um significado a mais. Vai para a adolescência, narrativas. As narrativas é importante e tal. Aí vai para um adulto, o mundo digital entra, rouba a tua atenção, dando para você o que você quer ouvir, mostrando para você o que você acredita, para raptar o teu tempo de atenção e colocar novas referências. E tendo uma nova referência e tempo de atenção, muda. Faz você votar nesse e contra aquele, você vira um marionete de algoritmo do mundo digital. Então você está vendo isso, e aí você vai ter um momento agora na tua vida de como você controla o teu pertencimento. Controla o teu pertencimento no foco atencional. Às vezes eu estou na internet e vem um vídeo interessante e eu simplesmente pulo rapidamente o vídeo que fala: não é o momento de eu colocar atenção nesse tipo de vídeo. Minha atenção está focada nesse fazer e não posso variar a atenção para lá porque um algoritmo já me seguiu e já coloca o que eu gosto de ver.
Eu gosto de ver essas coisas, mas não é agora. Não, eu gosto, mas não quero. E no cérebro tem essas duas partes, que é diferente na tua cabeça. Tem um lado que você gosta, então, o lado do querer. Então você tem que controlar isso. Gosto desse vídeo, mas não quero agora. E não coloca nem um segundo a mais naquele vídeo. Porque se você colocar um segundo a mais, o que vai acontecer? O algoritmo entende que você gostou e vai bombardear você dos vídeos que você gosta. E vai sequestrar teu tempo de atenção. Esse é o objetivo final do algoritmo. Sequestrar teu tempo de atenção. Só existe um agora. Você vive só o agora. Você tem memória do que aconteceu no teu passado. Você tem memória do que pode acontecer no teu futuro. São teus planejamentos. Memória do passado é justamente a tua parte que você fica olhando para o teu sistema de justiça, né? Como que você fez certo e errado. E já se você tem memória do futuro, é como você quer planejar o futuro. É o sistema de legislativo, como você vai regular o teu futuro. E o que o algoritmo da internet faz? Rapta a tua atenção. Não deixa você nem pensar nas tuas memórias de passado ou futuro, e nem no teu agora. Você fica se emocionando com coisas triviais que você gosta e que você acredita e que o algoritmo já sacou e já te raptou. Então, veja só. A adultização de criança é algo muito forte e muito importante você saber que as crianças com menos de 16 anos nem poderia ter acesso ao livro na internet. Não poderia. Porque isso vai adultizá-las, vai colocar emoções e referências fora da realidade para elas. Vai deixar com o pertencimento real, de corpo a corpo, um com o outro, deixa de existir para existir um pertencimento que é virtual, de eu aceito essa narrativa e nós somos contra a narrativa do outro. Isso é falso. Isso não é coração batendo, isso não é cheiro, isso não é cor, isso não é vida, isso não é humano. Isso são algoritmos juntando grupos de uma maneira virtual para ter um grupo contra o outro e chamar mais atenção. E mais atenção. E a vida se esvai, e a vida acaba. E acaba você dedicando atenções nesse mundo de algoritmos. Ou nossas crianças sendo desfiadas da atenção. No momento que ela estava no crescimento do cérebro do bottom-up, quer dizer, das emoções e sentimentos profundos para fora, você vai e já coloca já um vídeo que ela gosta demais de uma maneira diferente, outro vídeo, e ela, através da visão e som, vai ter os sentimentos que de outra maneira seria possível só com a interação social, que é importante. É assim que a criança vai desenvolver, com interações sociais. Não é colocando na criança dinheiro, você tem que ganhar dinheiro agora. Olha o dinheiro, dinheiro, acumulação e lucro, acumulação e lucro. A acumulação e lucro destruiu a humanidade, destruiu o planeta. Nós já estamos com emergência climática por causa da acumulação e lucro. Essa é uma crítica muito grande que eu tenho com os partidos da esquerda. Tá? Os partidos da esquerda sempre falam assim: olha, vamos aumentar consumo, aumentar consumo, aumentar consumo, aumentar consumo, aumentar lucro e acumulação. E o planeta queima. Nós temos que ver um jeito das coisas, do negócio se ampliar com serviços, menos com consumo de produtos e mais com os serviços das coisas. Agregar valor nos serviços e não no consumo. Consome, consome, consome e o planeta aquece e o planeta se polui. Então, essa diferença é muito importante. Nós temos que acabar com esse paradigma do lucro e acumulação, que a internet quer usar com o teu tempo de atenção e com o tempo de atenção de nossas crianças. Rapta o tempo de atenção de nossas crianças e dão para elas exatamente o que elas querem ouvir. E aí não há formação cerebral correta. A formação cerebral vai fazer com que sejam boas referências. A referência é a consciência. Lembra que eu falei para vocês? Consciência é você se colocar numa referência que você tem. A referência é a consciência. A formação cerebral vai te dar consciência. A faculdade, a pós-graduação, os estudos, os teus livros, vai te dar formação cerebral, vai te dar uma consciência melhor. Mas não, algoritmo, 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 nossos filhos, nossas filhas, e nossos adolescentes, e nossas crianças, nossos bebês com telinha na frente, criando uma desestruturação cerebral. Um caminho, uns atalhos para uma maneira diferente que essa criança, em vez de ela buscar esse aprendizado, essa vontade, esses desejos, ela já está ali na telinha.
e vai desestruturando essa criança, ou algumas crianças até sendo adultizadas para mostrar sexualidade, movimentos corporais, ou formas de fazer negócio com 8, 9, 10 anos de idade. Nós estamos destruindo o nosso futuro. E isso é muito importante saber. Teve um economista que falou uma coisa interessante. Olha, nós temos tanta coisa para descobrir em ciência, saber sobre saúde, sobre frutas, sobre comida, sobre construções, tanta coisa. Mas os nossos gênios estão sendo raptados pelo mercado financeiro que colocam eles para tentar buscar lucro e acumulação, lucro e acumulação, e lucro e acumulação. E o planeta queimando. Nós precisamos aprender mais, entender mais, nós precisamos ler mais, nós precisamos interagir entre humanos, e cada um em sua referência, referências concretas, referências reais, não referências virtuais, vindo de algoritmos de redes sociais, que só quer buscar a sua atenção. Referências concretas, e nessas referências, um vê de um jeito, outro vê de outro jeito, o meio pode estar uma verdade, mas não está nem aqui e nem aqui, não está nem comigo nem com você. Mas se nós tivermos boas referências, nós vamos ajustar e nós vamos entrar num processo diplomático de buscar essa verdade que está entre nós, com referências reais, que não vêm dos algoritmos de rede social, com os videozinhos que apresentam e as mentiras que dão. E não vem também da adultização de nossas crianças, que depois vai se formar no quê? Em rede social, vai virar youtubers, influencers, falando coisas que o algoritmo coloca na frente, alavanca, e aí ganha dinheiro, e aí lucro e acumulação. Olha que coisa mais interessante. Evidentemente, nós estamos num estado irresponsável, onde o planeta 01, ou o super rico, ou o 0,1% dos mais ricos do planeta inteiro, já raptou os estados e faz o Estado trabalhar para eles. Então, são bilhões de isenções de imposto, são bilhões ou trilhões, inclusive, de aqui e ali, de regalias do Estado. E esses caras que raptam o Estado falam o seguinte: não, esse Estado só quer imposto, não queremos pagar imposto, mas deixa a população com imposto e com muito ônus. Quando acontecer, e já aconteceu o PIX, vai acontecer o DREX, e pode acontecer o DREX cidadão, nós vamos colocar esse dinheiro no cidadão. E esses super ricos vão ter que buscar o dinheiro do cidadão. Não vai criar mais regrinha nos bancos e flutuar esse dinheiro de uma maneira ilícita ou até lícita. Porque os super ricos são tão ricos o suficiente para primeiro trocar leis no Congresso, para depois fazer o crime. Mas daí já não é mais crime. Trocou a lei, vale. O poder, né, do planeta é 0,1, né? Esses 0,1%, que são os mais ricos do mundo, conseguem mudar leis e normas. Então, os crimes deles são legais. Os crimes deles são legais. Então, tem alguns empresários, alguns super ricos, que nunca será preso, porque simplesmente, antes de fazer o crime, ele faz a lei que deixa aquele crime ser legal. Aí você vai lá e olha pela lei, não tem como prender. Por que não tem como prender? Porque ele mudou a lei antes, com seus deputados e senadores. É muito rico, né? Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês e prestar bastante atenção. Não deixar nossas crianças falar de coisas de adulto ou atuar como adultos. Nossas crianças têm que atuar como crianças, porque daí o processamento cerebral, o desenvolvimento dela é do bottom up, é do centro do cérebro, do meio do cérebro, dos seus sentimentos e emoções para fora, para racionalizar. Depois de 25 a 35 anos, eles vão conseguir racionalizar para ter sentimentos e emoções. Então, um raciocínio poderá ter vários sentimentos e emoções, mas no começo é sentimento e emoções para depois raciocinar palavras e narrativas.